Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula. A nossa aula é de História. Nós estamos falando aí sobre datas comemorativas, não é? Então, vamos lá pegar o nosso livro integrado, certo? Abra seu livro aí na página 363. Nós vamos estudar até a página 367. Nós vamos falar aí, né, na página inicial, aí na página 366, né? Ou melhor, na página 363, o Dia do Trabalhador, ou o Dia do Trabalho, né? Comemorado aí no dia 1º de maio, certo? E a gente vai saber como foi que surgiu, né, essa data, porque toda a data comemorativa ela tem uma história aí por trás, né? Então, o Dia do Trabalhador, né, a história do Dia do Trabalhador surgiu aí em Chicago, nos Estados Unidos, e em 1º de maio de 1886, né, quando muitos trabalhadores foram às ruas protestar contra a jornada de trabalho, que era exaustiva, né? Que podia chegar até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas, certo? E melhores, claro, condições de trabalho. No mesmo dia, todos os trabalhadores americanos realizaram uma greve geral no país. E essa greve, ela se estendeu aí por um período, né? Então, nos dias seguintes, né, ao início da greve, os trabalhadores continuaram reivindicando, né? Não pararam apenas por um dia, eles continuaram reivindicando e acabou que os policiais começaram a entrar aí em conflito com os grupos, né, que estavam aí se manifestando. Quanto mais as forças armadas repreendiam, mais os manifestantes continuavam e a importância, claro, da data ficava aí marcada. Essa luta aí, né, esse conflito entre policiais e os manifestantes acabou-se aí em muitos feridos, né, e alguns mortos. E acabou, né, que aí a consequência aí dessa manifestação que aconteceu aí em Chicago foi que, em consequência disso, né, desse protesto, né, realizado, a França decretou 1º de maio como feriado nacional e deduziu a jornada de trabalho para 8 horas, né? Antes era 17 e agora eles deduziram, né, para 8 horas. Isso aconteceu no dia 23 de abril de 1919. Logo após, né, a França fazer isso, outros países passaram a tomar a mesma medida. Né? E nos Estados Unidos, a data ela é celebrada anualmente na primeira segunda-feira do mês de setembro. Apesar do feriado ser conhecido em 1894 e a redução de jornada de trabalho para 8 horas foi apenas efetivada em 1990, certo? As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreram em 1891, nas principais cidades da época, que era aí Rio de Janeiro e São Paulo, né? Com o passar dos anos, as pessoas passaram a se reunir por todo o país no dia 1º de maio para realizar discursos, apresentações musicais, passeatas e outras atividades, certo? E essa aqui é a história aí do Dia do Trabalhador. E agora nós vamos passar para uma outra data aí, que é o Dia da Libertação dos Escravos, né? Acontecido aí, ocorreu, né, esse fato aí no dia 13 de maio, certo? Então, a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, né? E determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente, né, da atual regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o império para que
a instituição da escravidão fosse abolida no país. A abolição, né, do trabalho escravo, ele foi um assunto muito debatido em nosso país ao longo do século XIX, né? Durante muito tempo, esse assunto era discutido aí, né, por muitas personalidades, nos primeiros anos, né, da independência do Brasil, como o José Bonifácio, né, foi um dos que lutou muito também pela abolição. E esse processo aí se arrastou ao longo de todo o período da monarquia, mas o primeiro assunto que tomou uma grande importância mesmo nesse cenário aí político do país foi a proibição do tráfico negreiro. Né? Então houve todo um processo para chegar à libertação realmente dos escravos. Né? Primeiro foi um processo de briga de países, né? Exigindo que o Brasil abolisse aí essa forma de trabalho escravo, né? Porque outros países não mais era feito esse tipo de trabalho, né? Esse trabalho escravo já tinham abolido e só o Brasil ainda insistia, né, com esse trabalho escravo aqui. Então esses outros países acabaram tomando algumas providências, pressionando o Brasil para que ele fizesse o quê? Também adotasse as mesmas medidas que os outros países. O tráfico ele já existia no Brasil desde meados do século XVI. Porém, apenas no século XIX, os ingleses começaram a pressionar primeiramente Portugal, né, e em seguida o Brasil, para que o tráfico negreiro fosse proibido aqui. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromisso com a proibição do tráfico na década de 1920. Esse compromisso resultou na Lei Feijó, de 1831, mas mesmo assim o tráfico negreiro continuou desembarcando milhares de africanos em todo o Brasil. E aconteceu, né, que a Inglaterra acabou se enfurecendo com o Brasil, porque mesmo com a Lei Feijó, o Brasil ainda permitia, né, o desembarque de negro aqui, e a Inglaterra tomou medidas para que isso não acontecesse, né, ameaçando aí o Brasil invadir as águas brasileiras para que isso fosse impedido, certo? E acabou, né, que havia um risco de guerra entre o Brasil e a Inglaterra por conta, né, de uma nova lei que havia sido criada, a Lei Bill, né, a Lei Bill Alberden, fez com que fosse aprovada uma outra lei, né, em 1850, conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva do tráfico negreiro no Brasil. Mas essa lei permitia, né, que os africanos que chegaram após a lei de 1831, né, que foi a Lei Feijó, continuassem como quê? Como escravos. Né? Não permitia mais a entrada de novos escravos, mas os que já estavam continuavam escravos, certo? Então, a partir daí, né, já que agora estava proibido o tráfico, né, negros não eram permitidos entrar no Brasil de forma escrava, né, então o que queria acontecer? Né? Então não ia haver renovação de estoque, digamos assim. Né? E aí o caso era que realmente, né, essa função ia ser extinta. Claro que os escravocratas acabaram prolongando, a intenção deles aí era tornar essa transição assim mais longa possível. Né? Eles, claro, queriam, né, permanecer aí com os seus negros e escravos. Na década de 1960, a pressão sobre o Império pelo fim da escravidão era enorme, porque a Rússia havia acabado com a servidão no seu território, os Estados Unidos também havia abolido a escravidão, né? E aí só o Brasil, Porto Rico e Cuba que eram os únicos, né, os últimos locais escravocratas do continente americano. Era só eles que ainda estavam. Né? E aí houve aí uma grande manifestação, né, a insistência
dos outros países para que realmente o Brasil abolisse essa forma de trabalho. E então, né, agora, com toda essa pressão, não havia renovação, né, desse estoque, né, de escravos. E aí, claro que a gente já sabe o resultado, né, que tiveram que ceder, os escravocratas tiveram que ceder, né, e aí foi tomada aí essa medida, né, aí no dia 13 de maio de 1888, onde foi assinada ali a Lei Áurea, né. Outras leis foram criadas, mas apenas amenizavam, né, não realmente libertavam ali todos os escravos. Mas essa lei, né, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, foi que realmente libertou aí os escravos no Brasil, certo? E o nosso último assunto, a nossa última data comemorativa de hoje é o Dia do Imigrante, né? O Brasil foi formado com base de misturas, né, de três grandes grupos: os habitantes originais desse território, que já estavam aqui, no caso, os indígenas, né, os africanos trazidos para trabalhar como escravos e pessoas que vieram de outros países. Né? No dia 25 de junho, homenageamos aí esse último grupo que chamamos de imigrante, esses que vieram, né, para o Brasil no período da colonização. Desde 1500, quando os primeiros viajantes europeus chegaram à terra que denominaram Brasil, muitas outras pessoas nascidas em lugares distantes optaram por morar aqui. A imigração foi mais marcante na forma do nosso país na segunda metade do século XIX, com a proibição do comércio internacional de africanos escravizados em 1850 e do fim da escravidão em 1888, né, o que nós acabamos de falar. Para garantir mais trabalhadores, o governo brasileiro, fazendeiros e donos de indústria começaram a estimular a vinda de europeus, principalmente portugueses, espanhóis e italianos. Depois, o Brasil recebeu grande número de alemão, assírio, libaneses, japoneses e outros imigrantes. Cada povo contribuiu, claro, de sua maneira, com o desenvolvimento do nosso país, acrescentando novos elementos à nossa riqueza cultural. Então, depois do fim da escravidão, né, então não havia negros, mas escravos para quê? Para trabalhar, portanto não havia mais mão de obra. Né? Então, os grandes proprietários ali de terra, que trabalhavam ali com as fazendas de café, cana-de-açúcar, não tinham essa mão de obra escrava, mas e também não queria pagar, né, os escravos. Então acabou-se que o governo, né, e os grandes proprietários acabaram estimulando, né, pessoas que viessem de outra localidade para quê? Para trabalhar nas grandes fazendas, né? Então, a partir daí houve essa grande migração, né, de pessoas oriundas de outros lugares, né, que vieram para o Brasil para quê? Para trabalhar. Então, é por isso que nesse dia 25 de junho é comemorado o Dia do Imigrante, que é aquele, né, o imigrante é aquele que vem de um país para o outro, certo? Esse é o imigrante. E claro que eles aí ajudaram, todos eles trouxeram para a gente, né, elementos aí da sua cultura, trouxeram para o Brasil, né, por exemplo, macarronada, a pizza, que a gente gosta muito, né, são oriundos aí de outros países, né, então contribuíram aí para a nossa cultura, né, então no dia 25 de junho é comemorado aí o Dia do Imigrante, certo? E cada uma dessas datas comemorativas tem uma atividadezinha simplesinha para você resolver, certo? Desejo para vocês um bom dia, bons estudos. Tchau, tchau.